O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, é Natal. Estamos celebrando a 8ª do Natal do Senhor. A luz que brilha, a luz que iluminou todo o universo, essa luz é Jesus, o Filho
que na noite santa nasceu para nós. O menino que nos foi dado, o príncipe da paz. Ele traz nos ombros a marca da realeza, aquele que é a palavra encarnada, da qual tudo foi feito, e nada do que foi feito sem ele. A palavra é a vida, e tudo foi feito por meio dele. E ele, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Por isso vamos a Belém, vamos nos juntar aos pastores, a Maria, a José e adorar o menino Deus. Feliz Natal! E uma salva de palmas ao menino Jesus que se encontra no meio de nós. Deus se torna mesmo um de nós. É o mistério do Natal. E neste último e belo domingo deste ano de 2020, nós celebramos também a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Ele, o menino Deus, precisou de uma família, precisou ser amparado, de um coração de mãe que o amasse, de um pai solícito que cuidasse. E ele então precisou de Maria e de José. E a partir desse momento, todas as famílias são santificadas, porque o amor reina, porque o amor impera, porque ele, Deus, se faz homem, entra na nossa história e santifica as nossas famílias, e santifica todo o ser humano. Por isso, hoje somos convidados a olhar a nós mesmos, o coração, celebrar esse Natal e recordar e agradecer a Deus pelas nossas famílias. A liturgia de hoje nos mostra um caminho para fazer a vontade de Deus, para reconhecer a presença de Deus no tempo, na história, na vida de cada um de nós e das nossas famílias. E como sermos santos, como ter as nossas famílias também cada dia e cada vez mais abençoadas. O livro do Eclesiásticos, que hoje nós ouvimos, é como um manual, e lá aparece 5 vezes a palavra honrar pai e mãe. E nos lembra o 4º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Quem honra o pai, quem honra a mãe, tem os pecados perdoados, tem a alegria, tem uma vida longa e ainda tem as orações quando clama ouvida por Deus. Portanto, é sagrado. Pai e mãe se torna sagrado, um sinal de Deus. Por isso o livro do Eclesiástico insiste, e já o mandamento da lei de Deus nos pedia isso: honrar o pai e honrar a mãe, para ter essa vida longa, para encontrar graça diante de Deus, porque o pai e a mãe são aqueles que transmitem a vida e devem ser amparados. Porque é verdade que numa ordem natural, os pais cuidam dos filhos. Mas pode chegar um tempo que os filhos precisam cuidar dos pais. E aí o livro do Eclesiástico nos ensina a não perder a paciência, a ter aquele mesmo amor com que os pais tiveram conosco. Isso é um sinal, é um dever, mais do que isso, é um mandamento da lei de Deus. Quem faz isso encontra a graça. Quem faz isso agrada o coração de Deus. Quem faz isso tem a bênção de Deus. São Paulo não é diferente, escrevendo aos Colossenses, e ensina um pouquinho mais esse manual. E o que é importante que Paulo nos diz, que nós devemos nos revestir da palavra de Cristo. Revestir-se de Deus, tanto na família quanto na comunidade. Alguns sentimentos precisam estar nos nossos corações. Profunda misericórdia,
humildade, paciência, mansidão, amor, porque sem isso a gente não consegue perdoar, sem isso a gente não consegue viver. E aí no final ainda nos indica o caminho. Maridos, amai vossas esposas, esposas sejam solícitas para com os maridos, filhos, obedeçam os pais e os pais não intimidem os filhos. E é assim, a gente só consegue isso se a gente estivermos mesmo revestidos de Deus, se a gente tiver um caminho e um coração voltado para Deus. Porque erramos, porque o amor e o perdão, a misericórdia deve fazer parte sim da nossa vida. No Evangelho de hoje, nós vemos José e Maria levando Jesus ao templo. E aqui um primeiro grande ensinamento, que José e Maria é uma família que obedece a Deus, que tem a palavra de Deus, que vão ao templo, que fazem parte da vida da comunidade. A lei ordenava que todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. José e Maria faz isso, vai ao templo para consagrar mesmo o grande templo, o grande Deus que é Jesus, a Ele mesmo, ao Pai. Mas eles cumprem a palavra de Deus, exemplares. E nossas famílias precisam ser exemplares, precisam se consagrar cada dia mais a Deus. Lá então está um profeta e uma profetisa, o velho Simeão e a profetisa Ana. O velho Simeão queria ver a graça de Deus e o Espírito havia lhe prometido isso. Ele então vai ao templo e reconhece Jesus, luz para iluminar as nações, o Salvador do mundo. É a identidade de Jesus, aquilo que Ele é. Ana, da mesma forma, numa vida consagrada a Deus, também reconhece o menino Jesus e vê nele o Messias, o libertador, o Salvador, e anuncia a todos que viram a salvação. O menino que está em Belém, o menino que vai ao templo, é Deus mesmo. Como diz o velho Simeão, é a luz que nunca se apaga, é o Salvador. Como disse a profetisa Ana, é Ele quem vai trazer a salvação. É Ele quem nos salvou na cruz. E é Ele que agora está no meio de nós. As nossas famílias precisam ir ao templo, precisam revestir-se da palavra de Deus, precisam encontrar em Deus a força para seguir o caminho. É preciso nesse tempo se desdobrar para encontrar tempo, para encontrar criatividade, para perdoar, para viver mesmo como família cristã. E neste domingo também agradeçamos ao Senhor por este ano tão difícil, mas Ele está no meio de nós e foi Ele quem nos conduziu até aqui. O Natal renova todas as esperanças. Obrigado você que conosco rezou durante todo esse ano. Obrigado você que veio ao templo. Obrigado você que ouviu a palavra de Deus. Obrigado você que de alguma forma se consagrou a Deus. E obrigado, Deus, por tudo, pelo dom das nossas vidas, por essa celebração, por este Natal. E que tudo se renove, que o mais breve possível possamos voltar com o nosso culto, com as nossas celebrações para o louvor e para a glória de Deus. Adoremos o menino Deus, o Salvador, a luz do mundo que está no meio de nós.